Alô? Uhum. Olá, amigos Pronto. internauta. Estamos iniciando mais uma live, a live das 14 horas, hoje com mais um convidado especial que vai nos ajudar a entender um pouco mais o panorama da conjuntura que nós vivemos em tempos de coronavírus. É isso aí. Nos sigam nas redes sociais, lá no Instagram e no Facebook também. Deixa eu abrir aqui os meus recadinhos para começar. No Facebook, Sindicato dos Químicos de São Paulo, @Sindicato Químico SP e @Hélio Rodrigues Químicos. No Instagram, @, Químicos SP e @Hélio.Rodrigues13. O nosso convidado especial de hoje, Eduardo Leite. Ele é advogado e especialista em Estado e Poder Legislativo pela Unesp. Nascido em Santo André, tem 42 anos, casado, pai de 2 filhos. Iniciou sua militância aos 15 anos no Grêmio Estudantil da ET, Júlio de Mesquita. Eu acho que era ET na época que ele estudou, Escola Técnica Industrial, mas hoje é Escola Técnica Estadual. Depois eu tiro essa dúvida com ele. Liderando o movimento a favor do passe livre da meia entrada para estudantes. Na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, presidiu o centro acadêmico e liderou a criação da União Paulista dos Estudantes de Direito. Em 2012, foi eleito vereador e reeleito em 2016. Atualmente preside a Comissão de Justiça e Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Santo André, né? São Bernardo não, de Santo André. Deixa eu tirar aqui direitinho aqui para começar a live bem bonitinho. Boa tarde, Eduardo Leite. Tudo bem, companheiro? Tudo bom, Hélio? Tudo jóia. Era Et com E mesmo. Era Eu sou mais novo do que você imagina, viu, Hélio? Eu Já sou, era Et, já. eu estudei na escola São Bernardo do Campo, no Senai Almirante Tamandaré, e tínhamos a Sim. Lauro Gomes. Lógico, estou falando em Sim. 84. Nós estamos distantes, mas também não exagera, não, né? Assim, Não, depois mudou, virou Et, Escola Técnica Estadual. Fiz colégio técnico em mecânica lá. Foi bons tempos. bons tempos. Você Ali na fez mecânica? Você fez é, química? perimetral Pereira Barreto, ela tem da Perimetral e Pereira Barreto. Isso, ali na esquina ali da Justino Paixão com a Pereira A Barreto. Pereira Barreto. Eu estudava na Pereira Barreto lá em São Bernardo. Boa tarde, Eduardo. Nos Boa conta um tarde, Hélio. pouco dessa conjuntura, como é que você está vendo? Cara, você sabe que é impensável se a gente voltar no tempo há 3 meses atrás. É muito difícil imaginar que hoje a gente já está vivendo esse momento com toda essa transformação que a gente teve nas nossas vidas, né? Essa mudança de rotina, mudança de hábitos.
e até de forma de enxergar o mundo que a gente vive, né? E uma das coisas que a gente aprendeu a fazer é isso, né? É utilizar as redes sociais para driblar esse distanciamento que essa guerra que a gente está travando contra o coronavírus impõe nas nossas vidas, né? A gente não imaginava a importância que as redes sociais teriam numa situação como essa, né? Que a gente tá isolado, está evitando o contato com as pessoas mas temos algumas ferramentas à nossa disposição, né? Como essa que a gente está utilizando hoje aqui. E o problema, nós brasileiros, né, e brasileiras, eu acho que isso acontece em cada município, em cada estado do nosso país, a gente tem que enfrentar um vírus, que é um vírus letal, e ao mesmo tempo enfrentar a falta de bom senso de algumas pessoas, né? É uma constante é um desafio diário a gente buscar enfrentar o vírus, preparar a estrutura dos municípios, né, e dos estados para enfrentar essa pandemia e ao mesmo tempo a gente enfrenta a falta de bom senso. Hoje eu estava lendo uma matéria na UOL, que eu tenho certeza que algumas pessoas vão começar a dizer que é comunista, a UOL agora, né, que divulgou a declaração do nosso chanceler, né, em relação à OMS. Ele teve a capacidade, que eu não imaginei que ele faria, de dizer que fortalecer a Organização Mundial da Saúde é uma estratégia comunista. Olha o absurdo que nós estamos tendo que conviver, ao mesmo tempo que a gente está preocupado em ampliar a capacidade dos hospitais, o número de leitos, as vagas em UTI, fazer o máximo que a gente puder para evitar as mortes no nosso país, evitar que esse problema cause mais vítimas. Eles estão preocupados em criar fantasias como essa que atrapalham a gente, inclusive, né? Atrapalha o nosso esforço, porque isolar o Brasil nesse momento do resto do mundo não nos favorece. Quanto maior a integração entre os países para enfrentar essa pandemia, melhor. Né? Nós precisamos ter acesso a respiradores, a medicamentos, a equipamentos para utilizar na saúde. E esse isolamento que esse governo hoje, o governo federal, ele empurra o Brasil, ele prejudica a todos nós. Né? Absurdo. Não sei se você chegou a ver essa matéria. Eu peguei rapidamente hoje pela manhã, Eduardo, com essas ferramentas novas de tecnologia, a gente acaba ficando mais escravo do trabalho. Eu entrei numa reunião às 8, saí à 1 da tarde. Né? Eu vi um pouco, eu me recuso a ler coisas sobre esse chanceler, porque é de uma agressão à inteligência muito grande. É muito agressivo o que ele fala, não tem paralelo. Eu acho que é um desrespeito à história da diplomacia do Brasil, é um desrespeito a tanto servidor importante que tem no Itamaraty, que tem uma vida dedicada à diplomacia, um sujeito desse, que essas falas que a gente sabe completamente desconexas, sem sentido, sem levar em consideração nenhum tipo de razão, absolutamente nada. Parece, Eduardo, que a gente sempre está num boteco discutindo sobre futebol e aí vale você falar qualquer bobagem. Porque é isso, né? Sim. É discussão de boteco virou, né? Não que eu tenho nada contra a discussão de boteco. Daqui a pouco aparece um pessoal aqui botequeiro falando mal de mim. Não tem nada a ver. No boteco se faz grandes conversas. Mas é que ficou tão baixa essa conversa porque vale tudo. Vale, assim, como é que você... Agora, teve uma manifestação aqui, essa eu vi, Eduardo. Uma manifestação aqui na Paulista, que eles falaram que o Dória é comunista. Quer dizer... Pois é. Pois é. Eu concordo contigo. Não, é um desafio,
né? É um desrespeito à inteligência alheia, né? É um desrespeito à inteligência, à capacidade das pessoas pensarem. Poxa, será possível que eles não percebem que esse não é o momento de divisão, não é o momento de colocar as diferenças ideológicas, as diferenças religiosas, as de qualquer diferença que exista entre nós, à frente do desafio maior, que é a gente lutar pela vida, né? Que a gente lutar ao mesmo lado da trincheira. Imagina se nós estivéssemos enfrentando uma invasão de um outro país, porque é uma guerra. Uhum. Né? Eu estava assistindo outro dia na Netflix, uma das coisas que a gente mais faz ultimamente é assistir série, né? E eu estava assistindo uma série ontem interessante, que era a Segunda Guerra Mundial em cores, mostrando como a Alemanha nazista foi se desenvolvendo, foi se isolando do resto do mundo, como o discurso nazista foi seduzindo uma parte da população alemã e foi ganhando força. E, e eu estava fazendo um paralelo com o que nós estamos vivendo. É uma guerra. Né? Nós estamos numa guerra. É um inimigo comum, é um vírus que a gente não enxerga, que circula por aí e que já está em nosso território. Quando a gente enfrenta uma situação como essas, o governo central ele precisa ser um agente pacificador, um agente de união, um agente de é, construção de uma unidade nacional. E no Brasil acontece o oposto. Né? A gente não, tem hora que não dá para contar, aliás, quase nunca dá para contar com o bom senso do governo federal. Olha, a gente está conversando e as pessoas estão se manifestando aqui nas redes, né? Estou acompanhando aqui pelas mensagens. Eu vi que a Lenilda, a Cláudia, a Deusdete, o Mauro, o Emerson, a Rosália já estão nos cumprimentando. Um abraço para vocês e espero que estejam todos bem, né, Hélio? Enfrentando esse desafio junto, né? Ah, sem dúvida, né? Tá aqui da nossa. Aqui, eu chamo de timeline, que é, né, que é o que mandaram eu chamar, mas é aqui É. numa barra de rolagem, digamos assim, que tá aqui aparecendo os nossos amigos aqui, ó. O Matheus Maeta, o Paulo Ferraz, o Emerson, o Leon, a Viviane, a Jordana, a Edith, o Carlos, o Orla Newton, o Antônio manda uma boa tarde para você, Eduardo, tá? O Emerson também, a Tânia, a Maria, e daí você falou para baixo da Lenilda, do Cláudio, do irmão Gilmar, e do Emerson também, o Deusdete, o Mauro, olha o Mauro aqui, grande Mauro Custódio, está aqui o Maurão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui em São Paulo, nós estamos acompanhando na periferia uma movimentação muito grande da população no desrespeito ao isolamento social, a gente já sabendo da dificuldade que é fazer isolamento social na periferia de São Paulo. Como é que está aí em Santo André, Eduardo? Como é que você está vendo essa questão do isolamento, do distanciamento social, vamos falar assim? Ah, a gente tem aqui, Hélio, a gente enfrenta basicamente as mesmas dificuldades, né? Eu costumo dizer que assim como numa guerra mesmo, né, contra uma agressão externa de um outro país, essa guerra contra o coronavírus que nós travamos, ela também, ela chega até as pessoas de forma diferente. Né? A periferia, a população mais pobre sofre muito mais, porque tem dificuldade de acesso, nesse momento, à renda. Né? Então, a gente vê que o governo federal demorou para agir em relação ao auxílio emergencial, agiu sob pressão, inicialmente ofereceu R$ 200,
Aí houve uma pressão do parlamento, uma pressão maior para que aumentasse o valor para 600, e no caso, em alguns casos, para 1.200. E, e demorou muito. Né? Enquanto a gente assistia o que vinha acontecendo na Itália, na Espanha e depois nos Estados Unidos, os prefeitos e governadores saíram à frente. Não esperaram, ainda bem que não esperaram as diretrizes do governo federal. Já começaram a tomar as iniciativas. Em Santo André, eu sou um vereador do PT e nós temos um prefeito do PSDB. Nós estamos tentando trabalhar juntos, fazendo o possível e o impossível para deixar as nossas diferenças ideológicas de lado, para poder somar esforços para enfrentar essa epidemia. O governo federal, desde o primeiro momento, agiu de forma completamente diferente, né? Criticando prefeitos, criticando governadores, criticando a ONU, criticando a OMS, criticando a mídia, criticando todos. Enquanto isso, o vírus foi chegando ao nosso país, né? E poderíamos estar até numa situação melhor hoje, se não tivesse essa letargia do governo federal, né? Que, por sorte, dessa vez o ministro Henrique Mandetta estava acertando. Ele não era uma pessoa defensora do SUS, teve vários posicionamentos contrários ao Sistema Único de Saúde, que tem sido a nossa salvação hoje, né? O que tem permitido o Brasil enfrentar de uma forma melhor essa crise é o SUS, é a existência do SUS, tão criticado, inclusive por figuras como o Henrique Mandetta, que votou contra o SUS, votou pelo congelamento dos recursos, na época a PEC da morte, mas vinha acertando. E foi demitido porque vinha acertando. Isso é que é um absurdo, né? Foi demitido porque vinha acertando na condução do Ministério da Saúde. E o tempo inteiro enfrentando a resistência do presidente da República. Então, assim, tudo isso aumenta a nossa dificuldade, mas aumenta, sobretudo, na periferia da cidade, né, onde as pessoas têm mais dificuldade de manter o distanciamento. Quem, quem conhece a realidade de alguns núcleos habitacionais, aqui em Santo André nós temos dezenas de núcleos habitacionais. Quem já entrou, já conviveu, já teve oportunidade de andar, de conhecer, sabe da dificuldade de se manter esse distanciamento num ambiente com 2, 3 cômodos, né? E tendo que se virar para buscar recursos para poder sobreviver. Então, infelizmente, a gente passa aqui em Santo André pelas mesmas dificuldades que a população de São Paulo vem passando, né? Uhum. E E temos você, um, Hélio, como é que está aí? e temos um limite em comum, né? Uma região de divisa. Deixa eu ver se o Eduardo recompõe. Deu uma congeladinha.
Opa, conseguimos, cortemos, voltamos, voltemos. Estamos. Cadê aqui que você não está aparecendo? Ah, você está aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ver se. Não, deixa eu cancelar isso aqui. Deixa eu colocar você para dentro desse bloquinho e tirar esse outro aqui. Pronto, voltemos. A internet, Maravilha. se fosse um presidente sério, nós teríamos 5G já aqui, né? 5G já Ah, dava para é que para ele passar 5G é coisa de comunista, né? dessa. Eu estava pensando, Eduardo, antes de continuar esse bate-papo, isso aqui na entrevista é um bate-papo, eu estava pensando assim, rapaz, nós não temos que falar nada contra o Bolsonaro, não. Não adianta. Bolsonaro é capacho do Trump. Nossa luta é em derrotar o Trump nos Estados Unidos no final do ano, na reeleição dele. Porque como ele é capacho do Trump, né, ele vai fazer o que o Trump manda. Então, o que ele está fazendo com a OMS, agora virou espaço de proliferação de pensamento comunista. Quer dizer, ou nós vamos ter que revisitar os manuais que falavam de comunismo, ou então realmente esse sujeito não tem muito o que perder. Eduardo, aqui na divisa é a mesma coisa, desde o Jardim Elba, Vila Industrial, você conhece muito bem essa divisa e pode falar melhor do Conheço. que eu. Sim, Tem muita, sim. temos muita dificuldade ali, inclusive, Eduardo, ali no Sapopemba está o maior registro de casos fatais de coronavírus já aqui na cidade de São Paulo, é Sapopemba. Ontem os dados, acho que foi 50 vítimas em Sapopemba. São Mateus também está crescendo muito, aquela região que você conhece ali do Parque São Rafael, ali descendo para aquela região, estamos com uma dificuldade grande. Apesar do distanciamento social, como você falou, né? São regiões que têm conjuntos habitacionais e populações muito densas, né? Nós estamos falando do Jardim da Conquista, estamos falando do Nova Conquista, Vila Bela e tantas regiões que tem ali que dão uma somatória gigantesca de pessoas. Nós estamos falando em 1 milhão de pessoas naquela região, no mínimo, para não errar o número, né? Ali, somar São Mateus, Sapopemba, indo ali para o final do Jardim Santo André, é muito grande aquilo ali. Aqui para nós está muito preocupante. A gente tem feito aqui algumas ações na periferia para ajudar, Eduardo, até porque essa mentira desse governo, aqui já passou a companheira na nossa, aqui nas nossas barras, falando que aqui eu sou Maria da Paixão Campos, quero saber por que o dinheiro foi liberado e eu não consegui receber. Tem muita gente que está tudo ok no cadastro, tudo ok, e eles não liberam o dinheiro. Vão liberar a segunda parcela, se eu não me engano, é hoje ou amanhã, mas não liberou a primeira para um monte de gente. Dos 40 Sim. milhões que acessaram, nós não estamos falando de 6 milhões que já tiveram benefício. E aí, Eduardo, é pessoas que estão na extrema pobreza, é muito difícil. Pessoas que trabalhavam por conta própria, pedreiros, faxineiras, diaristas, enfim, é muito traumático o que está acontecendo com essas pessoas e com esse governo que, para liberar dinheiro para os banqueiros, ele aperta um botão, é questão de segundos. Para liberar dinheiro para matar a fome das pessoas, ele cria esse problema. Aí em Santo André deve estar o mesmo problema, como aqui, né, Eduardo? Com relação à liberação desse dinheiro. Sim, muita gente aciona a gente pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais, porque é, é uma burocracia muito grande, né? Então você tem algumas opções, fazer pelo aplicativo do celular ou pelo site. Mas e quem está sem acesso à internet? Quem não tem celular por alguma razão? E, e a sensação que dá é que foi tudo feito, né, existiu existe um trabalho para dificultar o acesso mesmo, Uhum. né? E é uma pena, porque quando foi implantado o Bolsa Família, foi constatado que aquele recurso que chegava diretamente para as pessoas e que continua ainda hoje, apesar de estar sendo encolhido, mas ele aquece a economia, ele é importante inclusive para a economia. Então,
esse auxílio emergencial, ele ajuda diretamente, ele significa a salvação, né, a possibilidade de algumas pessoas terem o mínimo de, algumas não, né, milhões de pessoas terem o mínimo de dignidade, não passar fome nesse momento, mas ela também ajuda na economia do país, porque ela faz circular riqueza. Então, um governo que está tão preocupado com a economia, né, que acha que tem que é uma gripezinha, que é uma fantasia, é uma organização de centenas, né, de dezenas e dezenas de países, é uma conspiração comunista. Esse governo, que está tão preocupado com a economia, deveria, inclusive, pensar na economia e fazer chegar rápido esse recurso. Já que não é pela questão humanitária, já que tudo indica que não são movidos pela questão humanitária, então que seja pela econômica, mas que faça chegar esse recurso, porque as pessoas estão passando necessidade mesmo. E outra coisa, foi importante você falar sobre esse tema, Hélio, para a gente desmistificar aqui esse desserviço que o governo tenta fazer, que é dizer que quem defende o isolamento, o distanciamento, é contra a economia, que são visões diferentes. Não são. Não são. Porque um sistema de saúde em colapso, o caos, ele atrapalha mais a economia do que essa pausa nessa etapa da chegada do coronavírus no Brasil, para que o poder público se estruture, se equipe, se prepare para o pico do contágio, né, da infecção, da quantidade de pessoas infectadas. A partir daí, quando começa a diminuir o número de casos novos, e a gente tem uma porcentagem grande da população que já foi infectada e já superou o vírus, já criou anticorpos, aí você se prepara, que é o que a Itália está fazendo, que a Espanha está fazendo, e que os Estados Unidos ainda não começaram a fazer, porque ainda estão enfrentando uma tragédia gigantesca lá. Mas vai chegar esse momento. Né? Esse momento vai chegar. Mas essas medidas que estão sendo adotadas agora, elas não são contrárias à economia. Claro que nós queremos que a economia o mais rápido possível. E até por isso mesmo, para que essa recuperação aconteça, ao mesmo tempo em que a gente salva vidas de milhares de pessoas, é que nós precisamos ter muita cautela e não agir motivado por quantidade de likes, quantidades de curtidas nas nossas páginas sociais. Agora é momento de agir com responsabilidade. Vamos deixar as questões políticas, ideológicas para depois que a gente superar, aí a gente senta e avalia, mas agora tem que estar junto, né? Não sei se você pensa nessa linha, como é que você está enxergando, Hélio? Não, eu tenho total acordo com você, Eduardo. É isso mesmo. Você precisa deixar todas as diferenças de lado agora. Com todas as diferenças que nós temos com o governo do estado de São Paulo, que a gente não concorda com ele, como com os prefeitos da região metropolitana, mas nós temos, enfim, dado força, e como você, como parlamentar, tem feito isso, dado força para que essas medidas de distanciamento social, elas sejam cumpridas, porque exatamente nós estamos pensando que a economia tem que voltar o mais rápido possível. E para ela voltar, você precisa cumprir esse período, esse estágio, porque é o que a gente está vendo em alguns lugares, que assim, São Paulo, hoje, em alguns lugares, que você pode estar fazendo esse processo de voltar abruptamente à atividade econômica e depois ter que estar retornando de novo a um isolamento, a um distanciamento social. O que nos deixaria, do ponto de vista econômico, mais debilitados ainda. A ideia nossa é o seguinte: qual é o estágio que nós estamos? Nós estamos com muita subnotificação, Eduardo. Entrou um ministro, que nem diz aqui o Assuero Tomás, diz aqui, ó, entrou esse ministro que está negando informações, é verdade. Ele entrou para negar informações. Ele não está sendo transparente no que ele está fazendo. Então, do ponto de vista da recuperação, eu sei que você deve estar
sofrendo muita pressão aí em Santo André por parte dos comerciantes que querem abrir, e óbvio que nós queremos que eles reabram os seus comércios, porque é importante, porque tem emprego, a economia gira, ninguém quer ver a economia parada, não. O problema é que se toma uma decisão dessa sem uma base científica sólida, você pode estar condenando essa economia para frente. Porque, Eduardo, efetivamente não é uma coisa só de Santo André. Os comerciantes de Santo André sabem disso. Não é uma coisa só dos comerciantes de São Paulo. Eu estava falando com o Eduardo antes de começar a live, que hoje o maior aeroporto de São Paulo, do ponto de vista de passageiros, que é o aeroporto de Congonhas, aqui na capital de São Paulo, está operando com 10% da sua capacidade. Isso é um impacto brutal. Eu estou falando só do aeroporto de Congonhas. Todos os outros estão do mesmo jeito. Mas é que Congonhas você tinha aqui até um certo cuidado com esse aeroporto pela grande movimentação que ele tem. Ele se movimenta muitas pessoas. Então, para você ter noção, Eduardo, a gente aqui fez um acordo com as indústrias para poder manter emprego, manter salário. E muitas empresas têm falado comigo e falam assim, Elio, mas tem montadora que está anunciando o retorno só em julho. Então não adianta você reabrir o comércio também, de qualquer forma, sendo que tem atividades econômicas que não estão voltando. E aí acho que a gente vai percebendo que o Estado Nacional também tem limites, né? As transnacionais e multinacionais, quando elas decidem fazer uma coisa, não adianta o Estado Nacional querer fazer outra. Por exemplo, tem empresa que falou que não vai voltar a trabalhar agora. Adianta você ir lá e mandar abrir a porta de uma oficina e mandar funcionar? Não. Então, eu queria reforçar o que você falou, tenho total concordância, e esse cuidado, e a gente percebe isso, você como vereador de uma cidade importantíssima na região metropolitana de São Paulo, que tem uma atividade econômica fortíssima, uma região de altíssima industrialização, mesmo com ainda a diminuição da atividade industrial que a gente tem no Brasil, mas Santo André é muito forte, ainda levar essa mensagem sua de conscientizar os comerciantes e de que a gente vai querer retomar, mas precisa retomar para a gente ir para frente, né? Não para ficar parando, parar de volta. Não sei se é isso que você perguntou e não sei se é isso que eu respondi certo, Eduardo. Não, é isso mesmo. A gente está. Todos nós desejamos voltar à normalidade. Se é que a gente vai conseguir voltar à normalidade depois que passar isso tudo e de que forma a gente vai voltar à normalidade, né? Todos nós queremos. Agora, até para que isso aconteça de forma racional, da forma mais correta, que é preservando o máximo de vidas possível, nós precisamos ter paciência e ter cautela, né? Ninguém tá feliz, né, defendendo as medidas que estão sendo adotadas. A gente defende porque precisa defender. Ontem, voltando a fazer o paralelo com a Segunda Guerra Mundial, né, que foi o último conflito armado que envolveu todos os países do planeta, assim como todos os países enfrentam essa pandemia. Naquele momento, eu estava assistindo o que o governo francês fez quando foi invadido pela Alemanha. Tiveram que abandonar a capital de Paris, né? Houve uma fuga em massa para deixar, como eles não tinham a capacidade de resistir à invasão alemã, eles saíram, abandonaram a Paris, para que Paris não fosse bombardeada e quando eles tivessem a oportunidade de recuperar, eles não encontrassem a cidade destruída, como já tinha acontecido em outros países. Imagina que difícil tomar essa decisão. Imagina a dificuldade que o prefeito, que o presidente da República, que os governadores tiveram para tomar essa decisão de abandonar a sua cidade. Quanta gente se opôs naquela época a isso, e foi a medida acertada, né? Porque depois eles conseguiram reunir esforços e retomaram
a capital. E o desfecho todos nós sabemos qual foi. Mas em momentos como esse, difíceis como esse, é difícil saber quem está, qual é a escolha 100% certa. Aliás, eu nem sei se dá para a gente taxar como a 100% certa esse ou aquele caminho. Mas o que nós precisamos ter, Hélio, é bom senso. Né? É bom senso. E querer dividir o país, querer dividir as pessoas, querer estimular essa ideia de um contra o outro, de quem pensa diferente é inimigo, quem pensa. Não, quem pensa diferente pode estar enxergando sobre uma outra ótica. Até alguns amigos comerciantes meus que defendem o retorno da atividade comercial, eu não posso tratá-los como meus inimigos. Eles estão enxergando sob uma outra ótica. E eu tenho que tentar convencer eles de que o que eu estou defendendo está correto, e eles têm que ter o direito de fazer o mesmo em relação a mim. E aí a gente cria o caminho para o bom senso. Eu acho que é isso que nós precisamos. Tem dezenas de pessoas acompanhando essa conversa nossa aqui hoje. Eu estou acompanhando aqui o número de pessoas que estão online assistindo esse bate-papo entre nós aqui. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa. Esse é o momento de termos bom senso, termos paciência, termos calma. Nós estamos todos do mesmo lado. Nós não estamos em lados opostos. Não, perfeito. A Márcia Cadorzo Gomes Medeiros fala aqui: todos queremos a volta do comércio, mas com segurança será que é o momento? Ela pergunta se é o momento para voltar com segurança. Conversei aqui, Eduardo, com 3 categorias importantes, até para os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando, saber que a gente tem feito, aliás, acho que nós estamos na 47ª live, Eduardo. 47ª live. E só recebendo gente importante como você. Tá? Você aqui hoje. Eu não sou tão importante assim. Não, você que pensa. A gente sempre acha que a gente não é. Para não ficar arrogante, deixe que os outros achem. Se os outros acham, você fica tranquilo. É importante sim, porque está numa das cidades mais importantes aqui da região metropolitana de São Paulo. E é vereador, né? Já pelo 2º mandato. Então, é muito importante essa conversa contigo. Ontem teve na gente aqui com a live o professor Márcio Postman, que dava um dado mais ou menos da preocupação que a gente tem que ter com a ação do Estado. Ele falava o seguinte: ó, enquanto o Brasil está preocupado em gastar 50 bilhões para salvar a economia, os liberais, ultraliberais norte-americanos estão gastando 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares. Então, para você ver que falta faz ter no comando da nação uma pessoa que pense, como você falou, grande, como, eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele correto, porque eu assisti essa minissérie que você falou, para os nossos internautas, entra lá no Netflix, ela é em cores, quer dizer, são cenas reais da Segunda Guerra Mundial, em cores. Quando o Winston Churchill resolveu enfrentar um bombardeio diário, que era mais ou menos 2.000 bombas que caíam sobre Londres diariamente, e ele resolveu, da mesma forma daqueles que resolveram abandonar Paris, você teve aqueles que ficaram do outro lado do canal, que era a chance que ele tinha, era o canal, né? E ele falava o seguinte: olha, nós vamos resistir aqui até o último momento. Então faz falta realmente, nesse momento agora, lideranças importantes como essa, Eduardo, que pode nos dar um caminho. Não dá para você ter um cara na presidência da República falando o contrário. Eu conversei com 3 categorias importantes, Eduardo. Trabalhadoras domésticas, eu falei com a Silvia, presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de São Paulo. A maioria delas são diaristas, e a maioria delas estão sem receber nada. Então, imagina o drama dessas pessoas e a vontade que elas querem que volte à normalidade. Nós falamos com os trabalhadores ambulantes, comerciantes ambulantes aqui em São Paulo, e eles também estão numa situação bastante crítica, porque eles é aquilo lá, eles trabalham de manhã para comer à tarde, e assim é o cotidiano deles. E os trabalhadores bancários, que estão agora trabalhando numa situação muito complicada, porque esse governo, aqui eu tenho informação, Eduardo,
A segunda parcela chegou para 7 milhões de pessoas só. 7 milhões só. Um cadastro que foi feito de 40 milhões. E sobre esse cadastro, o que já tinha no cadastro único e mais o Bolsa Família. Quer dizer, é lamentável as pessoas acharem que você defender o distanciamento social é você ir contra a economia. Pelo contrário, você é a favor da economia. Porque sabe o que pode acontecer, Eduardo? Apesar de ter um chanceler que ele é chanceler contra o Brasil, ele é contra o Brasil, isso aí não tenha dúvida. Falar o que ele. Arrumar briga com a China é ser contra o Brasil nesse momento agora, né? Aí tem o filho do presidente, tem um ministro que não consegue fazer um Enem direito, né? Ele não consegue nem fazer o Enem, o ministro da Educação. E agora um chanceler. Eles podiam, pelo menos, já que são sem noção, eles podiam ser pelo menos um pouquinho inteligente, e se querem brigar com a China, briga depois que passar a pandemia. É, Não agora que nós estamos precisando de respirador, caramba. Né? E toda a produção agrícola que nós temos, 30% vai direto para a China, quer dizer, não dá. Você sabe que teve um episódio muito engraçado desse governo que a gente tem aqui, foi com um navio que era do Irã. E é um navio que compra a maior parte da produção de grãos do sul do Paraná. E eles falaram o seguinte: não vamos abastecer o navio. Aí os produtores do Paraná falaram: vocês são loucos, os caras vieram aqui pegar a nossa produção. Você lembra desse episódio? Quer dizer, Lembro. o nosso internauta pode achar que a gente está até zombando, mas é ridículo o que esse cara faz. Não sei o que falar. O que você acha de alguns assuntos do governo federal? Eu não sei, cara, porque ou eu estou mal informado, ou então é uma brincadeira que esses caras fazem cotidianamente. Então, para reforçar essa questão do isolamento, do distanciamento social, eu acho importantíssima a posição do governador do estado de São Paulo, ressalvando todos os problemas que ele tem, e não são poucos, mas você falou uma coisa chave, que nós temos que ter agora objetivo comum. Temos que tirar a questão da política de lado, as questões ideológicas de lado, e atuar naquilo que é salvar vidas, como é o interesse que você está tendo na sua atuação como vereadora em Santo André. Como é que eu vou preservar as vidas? Agora, como é que a gente preserva o emprego, a atividade econômica, que não vai depender só de reabrir a porta do mercado, do comércio, gente. Pelo amor de Deus. Há uma previsão global do PIB ser negativo. É uma coisa que a gente não viu na história do capitalismo isso. É muito profundo isso. Então temos que ter calma, paciência e retomando gradativamente as atividades e torcendo para que a gente consiga superar no menor espaço de tempo esse drama que o mundo entrou. O mundo entrou. E nós temos que ter como exemplo, para sair disso, a Alemanha. A Alemanha que aplicou as melhores medidas e estão saindo mais rápido dessa crise. Eduardo. É isso aí. O entrevistado é você, tá? Não sou eu, não. Tá? Nós precisamos, sistematicamente, a gente tem que repetir como um mantra para ver se entra na cabeça das pessoas. Bom senso, bom senso. Nem toda crítica ela tem raiz ideológica. Nesse momento, nós não podemos colocar as nossas diferenças à frente do nosso maior desafio. Né? Então, isso pedir bom senso para algumas pessoas é quase uma ofensa, né? Tempos difíceis esses que nós estamos vivendo, né? Você lembrou bem do trecho do Winston Churchill, que inclusive não tivesse a Inglaterra, o Reino Unido, substituído o presidente anterior pelo Winston Churchill durante o avanço da Alemanha, dificilmente o nazismo teria sido derrotado. Porque quem realmente foi decisivo naquele momento foi o primeiro-ministro britânico, né? E durante um tempo as pessoas enfrentavam
o avanço do nazismo e a letargia do primeiro-ministro britânico, né? Depois com a substituição que teve essa. Mas olha, Hélio, apesar dessas dificuldades que a gente vem enfrentando, também a gente tem que. Muita gente está sendo solidário. Eu estou vendo muitas pessoas preocupadas em ajudar o próximo, em encontrar uma forma de tornar a vida das outras pessoas menos difícil nesse momento, né? Boas iniciativas. Espero que isso também contribua para a gente, depois que passar essa fase, essa pandemia, a gente reavaliar a nossa relação com o mundo que a gente vive, né? Com o nosso entorno, com as pessoas que são próximas a nós e as que não são também. Vamos aqui ver na nossa barra de rolagem as pessoas que estão dialogando com a gente. A Márcia Cardoso aqui também fala do se com tantos casos de Covid, acho perigoso voltar ao trabalho e aumentar os casos. Bom, aí nós vamos ter que ter todo um processo de retorno com cautela. Isso que o Eduardo fala é muito importante. Depois eu quero que ele encerre essa live nossa falando um pouco mais dessa questão de ver que mundo é esse que você acha que vai surgir depois dessa pandemia que o planeta vem passando. O Renatinho Senna, eles estão brigando entre eles mesmos, é verdade. Marco Germano dá uma boa tarde. O Edilson Neves, o Pica-Pau também dá aqui uma boa tarde. Aqui o Leandro Marques, também na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra paralisou inúmeros serviços e fábricas durante os bombardeios aéreos da Alemanha. Exatamente, é isso mesmo. Em cada situação, você tem que adequar a sua realidade para poder preservar, né, o seu povo, a sua vida. Eu tive uma oportunidade de estar em Londres, o Eduardo, e pude visitar um abrigo subterrâneo, que eles construíram milhares. Então, a economia local se voltou para a construção de abrigo subterrâneo, para, na hora dos bombardeios, as pessoas terem lugar para se proteger, para salvar a vida, que nem é o caso hoje de você fazer o distanciamento social. O Enio, boa tarde, Hélio Rodrigues, é o vereador Eduardo Leite. Será que o Bozo vai tentar o autogolpe e a situação da pandemia piorar? Quer dizer, essa é um governo tão inusitado que o cara tenta dar o golpe para ele continuar. É lógico que ele quer fechar, o Eduardo é advogado, pode falar melhor disso, quer fechar os outros poderes, mas é inusitado dar o golpe para continuar. Né? Nunca vi nada paralelo na história da humanidade. O Adalberto manda um abraço para você, Eduardo Leite. Ele não só se preocupa com a economia da cidade de Santo André, como também se preocupa com a saúde do povo andreense. Quem nasce em Santo André é andreense, não é isso, Eduardo? É isso aí, Adalberto. Grande abraço para você também, Adalberto. Bom, ele fala que o prefeito de Santo André também não é claro sobre o hospital de campanha. Vocês fizeram hospital de campanha em Santo André, Eduardo, no combate ao Covid-19? Sim, Hélio. A prefeitura construiu 2 hospitais de campanha, um no estádio Bruno Daniel e outro no ginásio poliesportivo que nós temos aqui, que é o Pedro de Antônia. E eu acho que foi uma medida acertada, porque quando eu fui visitar os 2 lugares, né? Eu tenho um filho que é jogador de futebol. Ele já jogou nos 2 lugares. Jogou no Bruno Daniel e jogou no Del Antônia já. E é assim que eu gostaria de ver em breve esses 2 espaços. Mas eu estava lá vendo aquele monte de leito e dizendo o seguinte: olha, eu torço muito para que toda essa estrutura não seja necessária. Mas eu não quero, daqui a alguns meses, não gostaria de depois de um tempo, né, de chegar que a coisa ficasse complicada como pode ficar. Nós torcemos para que não fique, mas se ficar, eu vou agradecer muito a gente ter tido essa rapidez de implantar esses hospitais de campanha, porque é como você está num barco, você tem lá os coletes salva-vidas, e você espera que não precise utilizar os coletes salva-vidas. Mas se precisar, você vai agradecer por eles estarem lá, como airbag do seu carro.
né, quem tem carro com airbag, torce muito para que o airbag nunca seja utilizado. Mas se um dia você se envolve no acidente, você não vai achar que foi um desperdício, que foi um investimento desnecessário você ter um airbag no seu carro. Então é mais ou menos assim, a gente tem lá essa estrutura que teve um custo, Uhum. pode até não ser utilizada, pode até não ser utilizada, tomara que não precise ser utilizada, mas se precisar, que bom que ela está lá. Então nesse aspecto, eu vi algumas críticas nas redes sociais a essa decisão de implantação dos hospitais de campanha. Tomara que não precisemos deles. Mas se precisar, que bom que eles estão lá disponíveis. Quero deixar aqui já um abraço para o deputado estadual Luiz Fernando, que está acompanhando a gente na live e também tem tido uma postura bastante atuante nesse período, né? Um abração, Luiz. Tá aqui o Luiz é um assíduo frequentador dessas nossas lives. Não, espero que ele não tenha acompanhado as 46, porque isso já é demais, né? Mas algumas, com certeza, ele está sempre presente aqui com a gente. Bom, o Paulo também manda aqui, que trabalha na área de saúde em Santo André, está sem equipamentos. Esse problema, que deve ser um problema, eu conversei com o Kiko, prefeito de Franco da Rocha, né? O Kiko falou assim: olha, o problema de EPI está muito grave, tá? Todos os lugares estão faltando. O pessoal tem muita queixa aí, Eduardo, na questão da área da saúde, os trabalhadores da área da saúde, com relação aos equipamentos de proteção individuais. Sim, sim, muita queixa. Falta máscara em vários equipamentos públicos que estão funcionando hoje. As pessoas não estão usando máscaras em quantidade, não tem em quantidade suficiente e, e falta muitos insumos. Isso eu acho que é um problema que deve estar sendo enfrentado por vários municípios, né? Acho que não é uma característica apenas de Santo André, mas é uma reclamação constante. Eu acho que o poder público, o prefeito anunciou numa live recentemente que ia cadastrar costureiras para produzir máscaras. Depois eu fiquei procurando no site da prefeitura para ver se tinha alguma orientação, porque eu mesmo conheço várias pessoas que poderiam se cadastrar para ajudar na confecção de máscara. E não tinha até ontem. Eu acho que está demorando muito para essa medida, porque que é uma medida positiva. Né? Você tem várias pessoas que têm essa habilidade, tem oficinas de costura que estão paradas, pessoas que poderiam, recebendo os materiais, produzir máscaras, né, para distribuir nos hospitais e distribuir para a população também. Né? Eu acho que a prefeitura poderia ser mais rápida nessa medida. Está demorando, na minha opinião, está demorando muito. Eduardo, bate-papo está extremamente interessante, tem bastante gente aqui na nossa live. Depois eu vou pedir para o pessoal passar para você perguntas que tem para você. O Rubens Martins aqui, parabéns, vereador Eduardo Leite, pelo excelente trabalho em prol do município, da cidade de Santo André. Sucesso aqui, o Rubens Martins. Valeu, Rubens. A Flávia Vasconcelos: é muito triste acompanharmos o sofrimento de famílias que nem sequer podem se despedir dos seus entes queridos mortos pelo Covid-19. O sepultamento é uma coisa muito forte mesmo, a gente tem acompanhado alguns. Eu tenho uma foto, Eduardo, não sei se está aqui comigo, de um sepultamento, o que eles estão fazendo em Manaus. E eu vi. eu tenho um carinho grande por Manaus, porque eu morei em Manaus uma época, Eduardo. É um lugar maravilhoso, com gente, pessoas maravilhosas. E o sepultamento lá eles já estão fazendo vala comum para sepultar as pessoas. Eu vi. Isso é de uma tristeza gigante, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para o nosso internauta dar uma
uma olhada. Acho que esse arquivo está um pouco grande, mas é de uma tristeza. Para aqueles que querem rapidamente voltar à atividade econômica sem prestar a devida atenção e os cuidados necessários, eu acho que essa foto aqui pode ajudar a ilustrar o que está acontecendo na região de Manaus. Você vê que você fica aí que você não vai sair daí não, Edu. Só vou deixar só a Não, foto sozinha. Olha aqui a é, situação lá em Manaus, como é que tá. Olha aqui eles colocando em vala comum já, né, abrindo uma vala única para sepultar as pessoas. sim. Evidentemente que depois você não vai conseguir distinguir nada de nada nesse caso aí, né? Então é uma cena muito triste que as pessoas estão vendo nessa questão dos sepultamentos, né? A Ellen Oliveira gostaria de saber se temos testes rápidos, nós nos hospitais aqui em Santo André. Ela é uma andrense que pergunta para você se já tem testes rápidos aí na rede pública de Santo André. Não, eu não tenho essa informação, Ellen. O que eu tenho recebido de informações é que a prefeitura não dispõe ainda de quantidade suficiente de testes para fazer a testagem em massa, que seria importantíssimo para nós nesse momento. As pessoas que estão sendo testadas são apenas aquelas que estão internadas e apresentam os sintomas da Covid-19. Então, se tem uma pessoa que está em casa com sintoma, for no hospital, não for internada, o médico, por alguma razão, não tiver certeza, ela a prefeitura não está realizando exames porque os testes porque não tem disponível ainda. E assim que eu tiver mais detalhes, mais informações, eu vou compartilhar no meu Facebook, eu compartilho na minha página, e no meu perfil e no Instagram. Eu Né, te passo pra, depois o contato da Ellen aqui, que o pessoal passa tá, para você entrar em contato com ela. Bom, assim, estamos encaminhando para o final do bate-papo nosso, Eduardo, e eu queria exatamente que você, enfim, tocasse no assunto que você achou pertinente, que a gente não conversou aqui, mas o que você está pensando nesse pós, né? Porque isso vai passar. Se Deus quiser, isso vai passar. Mas que sociedade que você acha que vai surgir, se é que vai modificar, depois desse momento tão dramático que nós estamos vivendo? Bom, Hélio, bom, deixa eu responder o Renatinho, né? O Renato está perguntando como é que está a demanda dos hospitais em Santo André. Olha, Renato, o Centro Hospitalar Municipal já está com 100% dos leitos destinados à Covid-19 ocupados. Então, já estão sendo utilizados os hospitais de campanha. E as UPAs, elas não são utilizadas para atendimento dos casos de Covid-19. Por quê? Porque você não pode misturar os pacientes, você não pode transformar as UPAs num, num foco de proliferação do vírus. Então, os casos de Covid-19 estão sendo encaminhados especificamente para o CHM e agora para os hospitais de campanha. E eu sinceramente, Hélio, acho que nós estamos hoje, com tudo isso que está acontecendo no Brasil, estamos aprendendo a importância do Sistema Único de Saúde, como nós precisamos lutar incansavelmente para aperfeiçoar o SUS. O Estado tem que ter um papel importantíssimo, porque quem está socorrendo, quem, tá, quem está liderando esse processo todo de enfrentamento ao Covid é o poder público. São os municípios, são os estados, e com toda a sua, com todos os seus erros, o governo federal, com todas as suas instituições, tem sido importante também. Agora, não são os banqueiros que estão pensando em salvar o país, não são os ricos, não são os grandes donos de multinacionais, os grandes investidores. Essas pessoas, elas não são elas que estão se preocupando em
abrir mão das suas riquezas para poder salvar a vida das pessoas. O Estado está fazendo isso, os municípios estão fazendo isso, os agentes políticos são pressionados para que façam isso, mas então isso depois que nós superarmos essa fase, nós precisamos entender que ter um Estado forte não significa ter um Estado opressor. O Estado tem que ter, quando a gente fala em Estado forte, é em Estado, né, em poder público, de uma maneira geral organizado e estruturado para lidar com as desigualdades, com os problemas que a gente enfrenta, como nesse momento estamos enfrentando essa pandemia, e graças a Deus nós temos o SUS aqui no Brasil. Eu acho que nós sairemos diferentes, né? A gente estamos passando por um momento longo de reflexão. O Brasil é um país que nunca teve uma situação como essa. Nem durante a Segunda Guerra Mundial nós estávamos distantes. A guerra acontecia centralizada no continente europeu e parte do continente asiático. Nós estamos distantes. Então não tinha esse momento que nós estamos, essa quarentena, o inimigo não estava na nossa porta. E isso faz a gente refletir melhor. Né? Então eu acho que nós temos a oportunidade. Se vamos sair melhores ou piores do que nós entramos, ou iguais, não sei te dizer. Mas nós estamos tendo essa oportunidade. E eu espero que a maioria das pessoas agarre essa oportunidade. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado por você ter dado um tempo para a gente bater um papo nessa live. Muito importante escutar de você aí o que você está vendo, como é que você está vendo essa conjuntura. E muito obrigado. Queria agradecer demais a sua participação. Fica com Deus. Antes de você encerrar, eu esqueci de agradecer você. Não sei se você já vai encerrar depois, mas deixa eu te agradecer por ter me convidado para participar. Você é uma pessoa que eu venho, a cada dia que passa, vem ganhando mais a minha admiração, o meu respeito, pela seriedade com que você conduz a sua vida política, a sua vida profissional. Né? Você na frente do Sindicato dos Químicos da capital, um sindicato importante. Já participei de alguns eventos com você. Sempre se posicionou de forma clara em relação aos trabalhadores e às trabalhadoras do setor químico. E agora, nesse momento, você também está atuando bastante. Você não tem um mandato parlamentar, mas você está preocupado com a sua cidade, você está preocupado com a capital, está preocupado com com a vida das pessoas do seu município e dos outros também. Então, poder bater papo com você, que é uma pessoa que tem bom senso, e ter a participação dessas dezenas de pessoas que estão nos acompanhando, né, que estão aí, eu não estou conseguindo enxergar, porque eu estou usando o meu celular para fazer a transmissão, né? Eu não estou conseguindo acessar o meu Facebook enquanto a gente conversa, por isso que talvez eu não tenha respondido alguma pergunta ou mencionado alguém. Mas é bom também ter essa participação, essa conexão, que apesar de não ser presencial, ser virtual, ela é importante para a gente. Obrigado, Eduardo. Tamo junto. E na Valeu. próxima oportunidade, se você quiser me convidar para a sua live, eu também vou. E a gente Vai vai. ser um prazer. Obrigado, Eduardo. Fica com Deus. Valeu, Hélio. Um abração. Obrigado, velho. É isso. Tivemos com o Eduardo Leite, vereador de Santo André, que tem atuado bastante ali nessa questão do Covid-19 agora, acompanhando de perto o que a prefeitura tem feito, qual é o impacto sobre os trabalhadores e trabalhadoras. É muito importante a gente participar e ter pessoas tão comprometidas como o Eduardo Leite. Bom, passou pela nossa barra de rolagem aqui diversos companheiros amigos do Eduardo, que ele vai poder depois se confraternizar, o Kleber Paiva, o Adalberto, a Márcia,
a Ellen, a Vera, o Antônio, o Leonardo, o Henrique, o Roberto Santos, o Renatinho, grande Renatinho. Um abraço, Renatinho, um beijo no coração. Teve aqui um questionamento importante do Leandro Marques, que fala sobre as companheiras que eram merendeiras, que o Dória mandou um monte de gente embora. Nós falamos que nós, nesse momento agora, temos um compromisso com a vida e vamos esquecer algumas questões, mas esquecer eu falo no sentido de preservar a vida, mas nós temos que acertar esses ponteiros. Esse governo não é o governo que representa a classe trabalhadora, pelo contrário, aplicou uma reforma da Previdência que afetou profundamente todos os funcionários públicos, inclusive os da saúde, que agora ele corre atrás para poder pedir empenho, dedicação e submeteram eles a uma reforma da Previdência cruel, desastrosa e sem nenhuma eficácia para os cofres públicos, porque a gente viu que é uma mentira essa história de reforma da Previdência que gera emprego, reforma trabalhista que gera emprego, que PEC teto do gasto gera emprego, tudo isso é uma balela do neoliberalismo, dessas forças antipopulação, antipovo. Hoje nós tivemos um papo aqui muito gostoso com o Eduardo Leite, que é vereador de Santo André, está no seu segundo mandato, tem uma atuação marcante na cidade de Santo André. A gente ficou muito satisfeito com o debate que ele fez, trouxe uma situação de Santo André, mas o Eduardo sempre abordou as questões mais amplas, mais nacionais e internacionais sobre a questão do Covid-19. Bom, temos aqui um flyerzinho interessante para vocês verem, né? Aí, olha o mito aí. Esse é o mito, né? Só contagiando as pessoas. Esse é o grande mito. Né? Tem mais uma aqui do mito. Ó. Aqui, essa vai para o mito. Mais uma para o mito aqui, ó. Será que qual é qual é o maior fator de risco? A burrice. Com certeza é isso. A burrice. É isso aí. Bom, hoje à noite nós temos o debate com o nosso deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, mais um grande bate-papo com esse grande companheiro nosso, né? Vamos encerrando mais uma live. Temos aqui nossa ficha técnica, direção geral e apresentação Hélio Rodrigues, direção executiva Viviane Oliveira, jornalismo Jordana Mercado. Vamos tirar esse nome de mercado aí, vamos colocar só Jordana, tá? Mercado não tá legal esse negócio de mercado. Editores de arte e de produção digital, Lucas Lima e Rochelle Tugera. Editores, Rosana de Lucena, Leon Cunha, Edson Monteiro e André Soares. Nos sigam no Facebook, Hélio Rodrigues Químicos, no Instagram, Hélio.Rodrigues13 e no Twitter, Hélio Químico. Valeu, tamo junto, até às 19 horas com o nosso querido deputado estadual Luiz Fernando.